Pedro, aí a gente tem do outro lado o Bahia, né? Que é o outro time da Série A. É, venceu hoje, né? Vence o Barcelona por 2-1 de virada. É, Um gol de mas rabo. é. Gol de Tô rabo. brincando. Mas é. São 7 jogos na temporada, né? Com 5 vitórias e 2 derrotas, se não me engano, aqui. Mas não é um time que conseguiu empolgar ainda, né, Pedro? Existe uma relação muito próxima e muito quente da torcida para com o time. Venceu o clássico, Fonte Nova lotada, o início de temporada muito com a torcida chegando junto, segue essa relação muito próxima. Não me parece esse início oscilante abalar essa relação, mas é um início oscilante. Apesar dos pontos conquistados, das vitórias, é a mesma coisa que eu repito. Eu repito aqui a mesma coisa que eu falei para o esporte, que eu falei para o Fortaleza. O nível de exigência é muito baixo. E o esporte está fazendo valer aqui dentro de Pernambuco. Para o Fortaleza, o nível de exigência também é baixo. E o Fortaleza está fazendo valer lá no Ceará. O Bahia tem conseguido vencer, mas convencer ainda não tá nesse ponto de o cara sair do estádio e, porra, estamos com um time já azeitado, estamos com um time bom, tem muita coisa para melhorar ainda, né, Pedro? Exato, Lucas. Boa noite, Lucas, Minhoca, Cássio, todo mundo tá ligado aí. Sua leitura é perfeita. De fato, a sinergia com a torcida, ela segue. Hoje, por exemplo, havia fila para se associar ao Bahia, na Fonte Nova. Então, ainda há esse clima de animação, né, com a temporada e tal, a primeira temporada sendo gerida pelo City. Mas, dentro de campo, o Bahia, de fato, ainda não fez o que o Fortaleza fez hoje, por exemplo. E a sensação que eu tenho, e isso aqui mais está me preocupando hoje, é que já são 7 jogos e eu não vejo o Bahia evoluir. O Bahia até começou ali vencendo os 3 primeiros jogos, fez um bom jogo logo na estreia contra a Juazeirense, mas você não vê evoluções. Você vê um time que vem deixando brechas no setor defensivo já desde o início desde o primeiro jogo, e isso parece que vem se acentuando ao longo dos jogos. O Bahia deu chance ao Vitória, por exemplo, no Bavi, para que o Vitória pudesse empatar o jogo. O Vitória não soube aproveitar e hoje deu muitas chances ao Barcelona. E ofensivamente também é um time que não é objetivo e parece que vem sendo cada vez menos e que também não consegue aproveitar as oportunidades que tem. Hoje não foi nem o caso, o Bahia nem criou tantas chances assim, não dá para dizer nem que deixou de aproveitar, mas foi muito pouco objetivo também. Então, essas situações que são as que estão me deixando preocupado. Não estou aqui questionando o trabalho de Paiva, não é isso. É muito cedo e, em princípio, ele parece ser um treinador muito... um cara diferenciado, realmente, e tal. E eu acho que ele tem ainda uma estrada boa para trilhar aqui, mas essa falta de evolução nesses 7 primeiros jogos e até alguma involução já me deixa um pouco preocupado para o decorrer da temporada, especialmente quando vai começar a enfrentar times mais fortes, né? Minhoca citou aí o confronto contra o Fortaleza, que vai ficando cada vez mais próximo. No sábado agora já tem Copa do Nordeste novamente, né? O Bahia estreou perdendo para o Sampaio. Então, o grau de dificuldade ele vai aumentando e, consequentemente, a preocupação com o rendimento do Bahia até aqui também. Hoje o Bahia fez uma partida muito ruim contra o Barcelona. Eu diria que o primeiro tempo seguramente foi o pior tempo do Bahia na temporada. O Bahia não só criou muito pouco, como deu muitas chances ao Barcelona. Se o primeiro tempo tivesse terminado 2-0 Barcelona, para mim não seria nenhum absurdo. E no segundo tempo, o Bahia só foi melhorar a partir dos 20 minutos. Depois que Paiva fez algumas substituições que de fato mudaram um pouco a cara do jogo. Mas o primeiro tempo foi terrível, assim. O Bahia até começou, a primeira chance do jogo foi até do Bahia. Um chute colocado de Biel, que das contratações, a gente até já falou aqui em outras oportunidades, Biel, eu acho que é a que mais agrada até aqui. É o jogador que vem sendo mais regular ali ao longo das partidas. E continua sendo. Mas depois disso, essa praticamente foi a única chance que o Bahia teve no primeiro tempo, e depois disso o Barcelona, diga-se de passagem, o Barcelona não foi um time covarde. Hoje marcou a saída de bola do Bahia,
com a linha alta. No primeiro segundo, primeiros 15 primeiros segundos de jogo, o Barcelona já estava marcando o Marcos Felipe ali, que quase entrega o ouro novamente ali, logo no iniciozinho. Ele já entregou um gol, assim, contra o Sampaio, né? E o Barcelona teve muito mérito por esse primeiro tempo, porque marcando a saída de bola do Bahia, ele conseguia recuperar a bola em algumas oportunidades e sempre que recuperava, atacava muito rápido também, chegava na área de forma muito veloz e teve, assim, muitas chances de abrir o placar antes de fazer o gol. Teve chance, o atacante chamado Canela, esses nomes são fantásticos, o cara teve 500 chances, assim. Teve um aqui já. Teve E um Canela no esporte já. foi, Com meia. Foi. pois é, meu Com velho, meia. Canela hoje teve 2 chances, assim, claras de cabeça antes de abrir o placar. Depois o Barcelona criou também com o Pablo, também teve uma chance incrível, que Marcos Felipe fez uma defesaça até. E aos 36 minutos, aí sim, Canela acabou marcando de cabeça, uma bola cruzada. E abriu o placar para um resultado até então merecidíssimo, assim. Eu tava naquele momento do jogo, assim, que você sabia que o Bahia ia tomar o gol. Tava na cara que o Bahia ia tomar o gol, sabe? Então, o placar, de fato, até aquele momento, assim, era inquestionável. Contra o Sampaio, a gente falou que o Sampaio acabou achando o gol, o Bahia teve um volume muito grande, teve diversas oportunidades contra o Sampaio e não soube aproveitar. Hoje, não aconteceu. Hoje foi o inverso. O Barcelona que criou muito, teve muitas chances no primeiro tempo e acabou aproveitando os 36 com Everton Canela. E aí, depois disso, obviamente, o Barcelona também baixou um pouco as linhas, né? E aí o Bahia começou a conseguir tocar um pouco mais a bola no campo de ataque. Só que foi aquele toque de bola sem objetividade, né? Como vencendo em alguns momentos dessa temporada do Bahia. O Bahia praticamente não finalizou nesse momento do jogo. O Bahia só finalizou. Eu falei daquela chance de Biel lá no início. E o Bahia só foi finalizar de novo já aos 45 do primeiro tempo. Um chute de Kaique, assim, sem muito perigo. Então, foi um primeiro tempo, assim, desastroso do Bahia contra o Barcelona hoje. Segundo tempo, o Barcelona continuou ali com as linhas baixas, mas levando muito perigo em contra-ataque. Até os 10 minutos do segundo tempo ali, do segundo tempo, o Barcelona já tinha criado os 2 contra-ataques assim, perigosíssimos. Teve uma de Everton Canela que perdeu assim embaixo da trave. Na verdade, ele acabou chutando em cima dos pés de Jair Gustavo, né? Mas por pouco o Barcelona não faz o segundo gol. E aí, só aos 23, a Paiva fez 3 modificações. Ele já tinha feito uma no primeiro tempo, de Rezende, que tinha saído machucado, que é até um ponto de preocupação, porque Rezende vinha atuando bem nesses primeiros jogos, e pode ser uma preocupação aí para o confronto contra o Ferroviário. Mas aos 23 ele fez 3 modificações de vez ali. Ele entrou com Mugni, Jacaré e Goulart. Goulart tinha começado no banco hoje, foi a única modificação em relação ao Bavi. Inclusive, muita gente pensou que eu ia entrar com um time reserva hoje, um time bem mesclado. Não aconteceu, a única modificação foi Everaldo no lugar de Goulart. E aí, no segundo tempo, já aos 23, ele entrou com Goulart, manteve Everaldo ainda, e tirou ali Acevedo, Cicinho e Kaique. E a partir daí, o Bahia começou a ser objetivo, coisa que poucas vezes foi nessa temporada, porque em basicamente 2 ataques o Bahia conseguiu a virada, né? Uma virada até inesperada, dá para dizer, pelo futebol que o Bahia vem apresentando até aquele momento. Mas 2 minutos depois dessas modificações, já veio o primeiro gol num cruzamento de Goulart. Everaldo até participa. Foi um dos únicos toques de Everaldo no jogo inteiro, assim, um dos únicos toques dele na bola. Ele tocou para Biel, já dentro da área, e Biel deu um toquinho por cima. E aí era o empate do Bahia. E logo depois também, 4 minutos depois, Goulart de cabeça. Aliás, você vê, né? Goulart foi um cara que terminou a temporada sendo muito questionado ano passado. Muita gente questionou a renovação com o Goulart. Foi uma renovação extremamente criticada assim, pela torcida do Bahia. Mas hoje, se você escalar um time titular do Bahia, ele é titular. Ele não foi hoje porque ele atuou no Bavi e tal. E Paiva preferiu sacar ele e começar com o Everaldo. Mas é um cara que vem sendo importantíssimo nesse início de temporada do Bahia. E hoje participou da jogada do primeiro gol e acabou fazendo o gol da virada. Um cruzamento sensacional de Rian, que é outro cara também que vem surpreendendo. Tipo,
um cara que estava aí no ano passado, que nunca foi utilizado na lateral esquerda, e que vinha atuando muito bem, entrou também hoje na partida no lugar de Chaves, e mais uma vez foi muito bem, assim, um cara que está sendo realmente uma surpresa nessa temporada ali na lateral esquerda. E aí pronto, aí o Bahia virou o placar ali, e o Barcelona já não tinha mais aquele mesmo ímpeto, aquele mesmo gás que teve no primeiro tempo. Então, a partir daí, a partida ficou mais controlada pelo Bahia. Mas, no geral, assim, é uma partida que deixa o torcedor do Bahia, apesar do placar, que é um placar importante, até em termos de tabela, a gente pode até falar disso daqui a pouco, mas, mesmo com o triunfo, o torcedor do Bahia vai dormir hoje com um quezinho, assim, de preocupação pelo Então são rendimento. dois, então são dois jogos já, viu? Porque o de hoje eu não vi, estava aqui na live, naturalmente, mas o Bahia eu assisti. Eu não acho que o Bahia fez um grande clássico, não. Eu São acho três. que ele levou São muito. três. São 4. São quatro, pois é, ainda teve o Sampaio antes. Sampaio e Mas Jacobinense, mas o Jacobinense ele alimenta a estatística, mas meio que não conta porque era um time em reserva, né? Mas assim, ele só alimenta a estatística porque perdeu. Mas assim, Só considerando que acabou assim, sendo força meu titular. máxima, Mas no segundo tempo é meu Depois titular entrou contra o a turma, Jacobinense. né? jogou as peças lá e não adiantou e tal. Aí tem a derrota do Sampaio, mas como você falou, você vai tirando os elementos. Do Sampaio não jogou tão mal, mas perdeu. Do Jacobinense começou com reserva, perdeu. No Vitória contra o Vitória era clássico. Não acho que o Bahia fez uma grande partida contra o Vitória. E pela tua descrição desse com o Barcelona, então acaba sendo uma sequência assim chata. Porque então são 4 partidas, apesar das 4 partidas terem dois resultados positivos para o Bahia, mas, porra, já são. Quando é que foi o jogo do Sampaio? Já tem 2 semanas, aí tá tudo tão corrido que acho que tem isso tudo, não. 14 dias no máximo. Sampaio foi dia. Mas Estou com ele teve. aberto aqui. É, 22 de janeiro. É, tem tempo já. Teve outro Duas, jogo. duas semanas, né? 2 semanas. É quase isso, perto disso. Assim, é aquele tipo de coisa. Quando vai se acumulando, você não pode ignorar. E já que você trouxe justamente o ponto, ó, ganhou o resultado foi importante no campeonato estadual, ótimo. Mas se esse não foi bem, na hora que tu falou, a gente me ligou o alerta aqui. Disse, ó, se esse não foi bem, então é mais um. Porque o Bavi, eu acho que o Bahia, ele correu muito risco contra o Vitória, que era um Vitória nitidamente problemático. O Bahia correu muito risco contra um time problemático dentro de uma sequência onde ele já não tinha vindo 2 derrotas e o jogo seguinte virou na reta final. Até porque a gente começa aqui o programa, já tinha uns 65 minutos, né? Eu acho que já tinha uns 20 do segundo tempo, talvez o gol de empate, não sei. A impressão que eu tenho é que... 25. Pronto, aí já estava metade do segundo tempo e estava perdendo com a atuação, vence o jogo, mas com a atuação não convincente. É óbvio que está cedo, mas não vai mudar a média de público do Bahia, que está excepcional no Campeonato Baiano, mas é um pouco broxante. Sem dúvida. E é aquilo que eu estava falando da involução. Eu acho que o Bahia evoluiu um pouco do início do ano para cá. Se ele não tivesse evoluído, já seria preocupante. Mas nessas 2 partidas aí, Cássio, e aí eu vou falar especificamente dessas 2, Vitória e Barcelona, o que me preocupou é que as chances criadas pelos adversários, elas aumentaram muito, porque quando o São Paulo não criou absolutamente nada, contra o Jacobinense também, o Jacobinense fala que tinha uma limitação técnica também, mas criou alguma coisa, mas muito menos do que Vitória e Barcelona. O Atlético de Alagoinhas, que até abriu o placar, mas não foi um time assim, preocupou tanto. O Bahia abriu o placar, não, na verdade empatou, né? O Jacuipense e Juazeirense foram os primeiros jogos do ano, também não criaram tanto. Então, essas 2 últimas partidas que, de fato, você viu ali os adversários criando muito. O Vitória teve chances de empatar, chances claríssimas. E hoje o Barcelona teve mais chances que o Vitória. O Barcelona teve chance de, enfim, fazer 2. Se fizesse 3 até, não seria surpresa nos contra-ataques ali do segundo tempo. Então, a minha grande preocupação primeiro a falta de evolução e depois até alguma involução nesses últimos jogos. E aí, rapidinho. Fala, meu. Rapidinho, assim, como eu estava dizendo, né? Assim, a gente está vendo no começo da temporada dos clubes, até os maiores, assim, Palmeiras, Flamengo, às vezes não está sobrando, né? E eu acho que o Bahia talvez vai passar por essa dificuldade inicial
porque são muitos atletas que estão chegando, é um novo treinador e tudo mais. Que aí é aquela coisa. A gente sabe que todo mês de temporada é a palavra que a gente utiliza. O começo de temporada, aí tem que ponderar e não sei o que, aquela coisa. Mas eu acho que a partir de agora, né, quando a gente está chegando, o Bahia fez o 7º jogo dele, né? Vai para o 8º agora no final de semana. Aí eu acho que já tem que até eu chegar a falar isso do Ceará também hoje lá na rádio, já tem que começar a ter um padrãozinho. Tem que ter um padrãozinho tipo assim, esses aqui são titulares. Por exemplo, o Bahia largou com uma derrota, o Bahia já tem que começar a ter a vitória contra o Ferroviário. Assim, dependendo do contexto, um placar que estabeleça que é uma equipe de Série A. Porque, por exemplo, quando o Ceará pegou o Ferroviário na estreia, levou de 3-0, isso gera uma repercussão grande aqui, né? O Ceará, que está vindo de rebaixamento, gera uma... Se o Ferroviário conseguir tirar ponto do Bahia nesse jogo fora de casa, ou vender muito caro, como foi, por exemplo, essa vitória do Bahia agora, o Bahia tem que começar a estabelecer o que é que está dando, o que é que está dando certo, o que é que está dando errado. 8 jogos eu acho que já é suficiente para ter uma noção, né, dos times que estão, do time que está dando certo e o time que está dando errado. E assim, Minhoca, de fato, o Bahia mudou muito, mudaram muitas peças e mudou também o estilo de jogo. E eu acho que essas mudanças que o Bahia fez, elas de fato levam tempo para que possam ali se consolidar e tal. Mas não deixa de ser incômodo para o torcedor. Você com 7 jogos ali, você ainda não conseguir visualizar uma melhora, você conseguir visualizar evoluções. Então eu entendo que está muito no início de temporada ainda. Entendo que essas modificações que o Bahia fez vão levar tempo. É preciso que o torcedor tenha isso claro. Mas eu acho que já vale uma cobrança. E é bom cobrar isso quando o resultado é positivo, né? Porque a gente não fica cobrando assim só na derrota. Hoje o jogo foi claramente muito ruim. E já há, assim, um incômodo pelo futebol que o Bahia vem apresentando. No sábado, a Fonte Nova vai estar cheia de novo. O clima continua positivo, mas a cobrança, ela, obviamente, já existe. Essa cobrança e essa chateação são importantes nesse momento. Daqui a 2 semanas tem um jogo grande. Você pega o Fortaleza, que a gente falou agora há pouco, que é um time que tem conseguido aproveitar esse início de temporada, com um elenco recheado, né? Como o Minhoca trouxe muito bem aí. Então, dia 14, né, de fevereiro, pela Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza. E aí é um jogo grande, um jogo de teste desse novo Bahia, que é um clube que passa por uma grande reformulação para cima, né? Tem clubes que passam reformulação para baixo, caso do Ceará, caso do Náutico, que caíram de divisão. O Bahia não sobe divisão, naturalmente passa por essa reformulação. E aí tem esse teste, né, Pedro? Então tem 3 jogos até lá, né? Tem 3 jogos até lá, que certamente vai ser com esse time aí. O Bahia até deve contratar. Já existem jogadores aí especulados, sendo dados jogos certos. E não deve parar por aí. Mas não sei se até lá esses jogadores já estarão disponíveis, né? Então, o time ele vai ter que evoluir com o que tem. De fato, vai ser o grande teste do Bahia nesse início de temporada, esse jogo do Fortaleza. Mas, assim, é preciso repetir. A gente já falou algumas vezes aqui em outros telecasts que o Bahia precisa contratar. E é importante reforçar isso também depois de um triunfo como o de hoje. Só passar um pouquinho aqui pela tabela, o Bahia chegou a 15 pontos, tá? E eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano já é disputado nesse formato já há 5 anos. Esse é o 6º, na verdade. E com 15 pontos, o Bahia praticamente já bota um pé e meio na semifinal. Isso pode fazer até com que o Bahia possa poupar alguns jogadores. Não acredito já nesse próximo jogo, talvez Paiva utilize já para garantir de vez a classificação contra o Bahia de Feira. Mas se ele fizer isso, aí ele já pode tirar o pé dos 2 últimos jogos, são 2 últimos jogos fora de casa, tem viagem, então pode ser que ele vá aproveite a classificação antecipada, né, para já ir com um time alternativo. Nesses 5 anos de Campeonato Baiano nesse formato, só um time ficou de fora com 15 pontos, foi em 2018, o Fluminense de Feira com 16, acabou ficando em quinto, mas foi um ano meio atípico, você teve 5 equipes ali com a diferença grande em relação ao 6º.
Então, a pontuação do Fluminense acabou não sendo suficiente naquele ano, mas os outros todos, quem fez 15 pontos se classificou com alguma tranquilidade. Na verdade, quem fez 14 se classificou. Então, certamente o Bahia já está quase que garantido na semifinal do Baiano.